Boa noite, eu continuo me chamando Edna. Eu continuo me chamando José Edson. Nós estamos na IBC há pouco mais de 32 anos, né? Começamos aqui em 91 com o Colégio Querigma e mesmo tempo trabalhando também na igreja. Então a igreja a IBC, ela vai do berçário até o adulto com as ferramentas que nós podemos usar. Eu comecei no ministério junto com o Zé com 24 e o Zé 25. Claro que eu sou mais velha do que ele, né? Então, muito recém-casados, nós começamos a assumir um papel importante na igreja, que foi com a família. Eu sempre digo que a gente não queria um casamento bom para ser exemplo. A gente sempre quis um casamento relevante para agradar a Deus, o autor do casamento, o autor da família. E Ele nos presenteou com um bom casamento. Te amo, amor. Te amo. Como a Edna já disse, nós já temos 43 anos de caminhada familiar, né? E quando nós nos conhecemos, eu tinha um compromisso com uma igreja muito pequena. Edna já era de uma igrejinha média, mas eu tinha muito pouco tempo de convertido lá em São Paulo, quando nós nos conhecemos. Mas desde o princípio, tanto Edna como eu, tivemos e nutrimos um respeito pela igreja e um envolvimento nos ministérios da igreja. Então, eu peço a você, que é membro dessa igreja, não fique de fora, primeiro, dos grupos de relacionamento, porque você abençoa e você é abençoado. Não perca a oportunidade de servir. Deus lhe deu dons, talentos. Nunca pense que isso é coisa de pastor. Não, nós éramos dois jovenzinhos, às vezes me tremendo de medo, porque eu não tinha uma vivência cristã, eu não tinha uma criação, uma formação bíblica. Por isso, logo que eu me converti, eu fui para o seminário, porque eu queria me aprofundar mesmo, não era nem pensava em ser pastor, coisa nenhuma. Eu queria era aprender para poder partilhar, e acima de tudo, meu sonho era primeiro ganhar minha família, porque eu fui o primeiro que me converti. Queria ganhar meus pais, eu queria ganhar meus irmãos, e pela graça, acredite você, Deus me deu o privilégio de ganhar meus pais, de ganhar os meus irmãos, de ver minha casa lá, em Pernambuco, restaurada, e continuar sendo bênção. Então, aquela igrejinha que nos comportou, nos suportou, com 2, 3 anos de casado, que nos convidou para um estágio. E nesse estágio, o missionário que era idoso ficou muito doente e disse assim: Zé, nem terminou o teu estágio, mas você é a bola da vez. Ó, as pernas, eu ainda estava cursando o seminário, mas eu volto a dizer, Deus foi gracioso, Deus foi misericordioso, Deus pegou pela nossa mão. Então, acredite, não porque eu estou falando, porque Deus promete. Jesus disse que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. É promessa do Senhor. Ele vai te assistir. E quando você pensar em família, quando você pensar que parece que tudo está perdido, não desanime. Ore, pense, converse com a esposa, converse com o marido, com o líder de grupo pequeno. Então, como a gente já disse, essa igreja tem trabalho desde criança. Adolescentes, jovens, homens, né? Seja homem, para mulher ou mulher, tem para casais, tudo envolvendo quem? Família. Família. Então, busque se envolver com a igreja de Jesus. Então,
Então nós chegamos aqui em Fortaleza, a igreja já tinha esses ministérios e nós simplesmente nos envolvemos, né? Então fomos trabalhando e pouco a pouco surgiu a oportunidade, porque o Ministério Rafá terminou e eu era do Colégio Querigma e nós decidimos começar um outro ministério que era o A2, como vocês viram aí que teve várias coisas para fazer. Então eu quero ler um texto bíblico para a gente entrar aqui na própria palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí em Gênesis 2, se você tiver, ou então você pode acompanhar aí pelo telão, porque Deus fala de família desde o livro do Gênesis, desde a criação da própria família. Deus começa a nos ensinar a importância. Então, igreja vem depois de família, Estado vem depois de família. A primeira coisa que Deus criou foi um homem e uma mulher e abençoou essa família. Diz assim, ó: o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden. Está lá no capítulo 2, versículo 15. E diz lá a partir do versículo 18, que é o que eu quero ler com vocês. Diz assim: e o Senhor declarou: não é bom que o homem esteja sozinho. Quem não sabe que solidão é horrível? E Deus já sabia, meu amado. Presta atenção como Deus é sábio, como Deus é inteligente. Ele viu que não é bom. Eu farei alguém que o ajude e o complete. Acredite, família é projeto de Deus, é projeto para lhe abençoar. Não interessa se o seu relacionamento não está bem, o problema não está no propósito de Deus. Talvez eu e você, ou você e sua esposa, não estão conseguindo compreender o cuidado, a bênção e se submeter ao Senhor. Mas esse foi o sonho do Senhor. Aí no versículo seguinte diz o quê? Depois que formou, né? Então o Senhor diz: não é bom, farei que alguém que depois que formou da terra, foi que ele formou da terra todos os animais e assim sucessivamente. Então a primeira coisa que Deus estabeleceu foi homem e mulher, e assim ele cuidou dessa família. Então, já nos dias de Noé, a mesma coisa. Quando Deus mandou o dilúvio, por que que Deus mandou o dilúvio? Porque o povo vivia comendo, bebendo, casando, sendo dado em casamento, até que Noé entrou na arca e veio o dilúvio sobre todos. Porque não estavam simplesmente levando Deus a sério, mas Deus preservou quem? Uma família. Então, mesmo quando tudo ao redor era complicado, Deus olhou para uma família temente a Deus. Não era perfeita, temente a Deus. E o que a Bíblia diz? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não pensa que Deus olha para o pastor, para o líder, não. Deus sonda o meu e o teu coração, acredite nisso. Como eu disse, quando nós começamos, 2 jovens, histórias muito complicadas. Eu trazia histórias muito complicadas. Não, já foi criada numa comunidade cristã. E o que Deus usou, derramando graça no coração dela para suportar um camarada quase que recém-convertido, né? E com a cabeça desse tamanho, pensando que era muito inteligente, mas completamente superficial em termos de palavra. Você não tem ideia quanto eu bebi primeiro dela. E às vezes esse é o problema, é porque o camarada não sabe, decide namorar com uma moça que é convertida há um tempo, que tem informação e ele não está pronto para aprender. Uma mulher sábia pode edificar uma casa. Se Deus lhe deu uma mulher que ama a palavra, que anda com Deus, que teme ao Senhor,
Meu amado, sente ao lado dela, ore, peça a Deus sabedoria, compartilhe, porque criar filhos, estabelecer esse relacionamento, não é uma coisa que nós fazemos por nós mesmos. Se o Senhor não for o construtor da casa, se o Senhor não estiver no centro, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Então, é claro que a gente não sabe como anda a sua casa, mas nós, como igreja, provisionamos todas essas ferramentas para tentar lhe abençoar. Eu espero é que você não fique de fora, não se isole, que você entenda que isso aqui é para abençoar, porque amanhã, se você se isola, talvez teus filhos não vão ter relacionamento com os adolescentes da idade dele. Talvez teus filhos jovens não vão ter relacionamento com os da idade dele. Essa foi outra bênção. Nossos filhos foram criados nessa comunidade, já desde a infância, envolvidos no OANSE, que era o trabalho da época, memorização da palavra de Deus, que era outro programa que a igreja tinha, e através do OANSE eles memorizavam muito a palavra de Deus. E consequentemente, do ministério, na época era o Rafá, nós fomos lá para ajudar, tomar um entendimento do que estava acontecendo. E à medida que nós caminhamos com as pessoas, nós vimos como Deus tinha muito mais para fazer através de Ló. Então, se nos dias de Noé já era complicado, mas Deus cuidou de Noé. Aí, Lucas 1, versículo 26 e 27, diz assim, assim também foi nos dias lá de Noé, nos dias do Filho do Homem, o povo vivia como? Comendo, bebendo, casando-se, sendo dado em casamento, até que Deus provisionou. Nos dias de Ló, como eu disse, Deus destruiu Sodoma e Gomorra, porque o povo estava comendo, bebendo, comprando, vendendo, plantando e consumindo. No dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu fogo e enxofre e destruiu a todos. Lá no Velho Testamento. Aí quando chega no Novo Testamento, olha só, 1 Timóteo 3, de 1 a 3. Saiba disso. Agora, talvez nós estamos mais próximos da tua realidade e da minha realidade. Saiba disso. Nos últimos dias, aqui o pastor Timóteo já está tentando nos fazer compreender, sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos e ímpios, e sem amor à família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Olha que quadro complicado o pastor Timóteo fala que nós vamos enfrentar. E esses dias eu estava estudando sobre isso e ouvi um psicólogo que é cristão, mas ele trabalha com todo mundo, ele tem uma formação cristã, contando como é que está a família hoje. E na palavra dele é praticamente em falência. Vamos, solta lá o videozinho aí, só um pedaço. Opa. O problema é o seguinte, é que os pais perderam a mão sobre a educação dos filhos. Eles começaram a achar que filhos têm que ser bajulados e não educados. Eles começaram a achar que filhos têm que ser enchidos de coisas
e não de afetos. E como a família tem falido em seu papel primordial de educador moral, eles delegam para a escola pessoas sem equilíbrio emocional. E aquele indivíduo que não respeita o pai e a mãe, como consequência desse processo, ele não vai respeitar o professor, nem vai aceitar aquilo que ele oferece, que é o conhecimento. Sim. Então, aí há da família um desejo de que a escola seja um segundo pai lar. E mãe. Mas não tem como a escola ser um segundo lar se a família não for a primeira e primordial escola. Então é preciso que a gente repense assim, por que tanto caos? Por que tantos filhos que desrespeitam os pais? Por que a gente vê tantas crianças que batem na cara dos pais, nos aviões, nos aeroportos, nos shoppings? Isso tem a ver com o quê? Com uma falência pessoal. Então, se a família não reavalia, você vê que é uma coisa muito sistêmica, né? Muito endêmica em todo lugar. Se a família não ressignifica seu papel e os pais não se empoderam novamente, no sentido positivo de entender que disciplina, respeito e hierarquia, junto com amor e acolhimento, é que formam um grande ser humano, a escola vai poder fazer muito pouco. Por mais que eu ofereça a melhor estrutura, porque se fosse isso, por exemplo, vamos para ficar no exemplo que você falou, Sabrina. Não, se eu oferecer uma boa escola, eu vou ter um bom cidadão. A gente tem escolas aqui para a classe média alta brasileira de padrão internacional. Verdade. E mesmo assim as pessoas são marginais e roubam. Por quê? Sim. Porque não tem educação moral em casa. Muito do crime hoje, não só no Brasil, né? Há 15 dias, há 10 dias atrás eu estava fazendo palestra em Londres e tinha feito nos Estados Unidos e eu comecei a ouvir coisas que eu achava estranhas, por exemplo. Cuidado com o seu celular quando você for sair, porque estão roubando. Mas como assim? Por quê? Porque a classe média foi achatada, as pessoas querem manter padrão de consumo, de roupas de marca e como não conseguem, vão roubar. Você entende? E de onde vem essa falta de valor para explicar para o indivíduo? Não é assim que você conquista. Eu não estou dizendo que a gente não deva lutar por justiça social, enquanto isso eu tenho que educar meu filho para entender. Mas não é assim que você vai fazer justiça, não é roubando. Né? Você vai fazer justiça quando você, ao mesmo tempo que busca seu crescimento pessoal, você luta por uma sociedade mais justa, mas você não vai tirar de quem tem para poder se sentir compensado. Não é isso que é justiça. E isso tem a ver muito com essa falência familiar, sabe? É incrível como o diabo é esperto. Você, até numa tentativa sensata, pede ajuda para a escola. E o que é a escola? Eu fui diretor de escola, essa igreja tinha um colégio. E o sonho nosso era que essa escola fosse realmente um parceiro da família. Mas principalmente quando ele coloca o filho numa escola cristã, o pai, em parte, é como se ele já assinasse um cheque para o diretor e para a professora cuidar do filho dele. E quando essa escola é de período integral, como era o Colégio Querigma, e tem muitas escolas hoje aqui de período integral, então ele espera que vai receber tudo pronto. Quando isso, querido, não tem base cristã, não tem base bíblica, não é o plano de Deus. O plano de Deus foi pai, mãe, é quem ensina em casa os filhos. É tarefa do sacerdote, do pai. É uma pena quantos homens de Deus que têm conhecimento cristão gastam às vezes com tantas pessoas e não gastam tempo com seus próprios filhos, andando, porque a Bíblia diz como é que a gente ensina: ao andar, ao levantar, ao deitar. Todo tempo é uma oportunidade que Deus lhe dá. Pai, eu sei que você talvez trabalha tantas horas, mas nas horas que você não estiver lá no trabalho, conviva, priorize os filhos, por exemplo, antes da tela. Seja a tela da televisão. Antigamente a gente só se preocupava com a da televisão. Hoje tem uma que toma mais tempo do que a televisão, que é um instrumento sensato, que lhe ajuda a se comunicar, que tem um lado bom, mas que se você não tiver cuidado, tudo aquilo, o diabo é capaz de subornar, de mudar e de você se tornar, ao invés de controlador, escravo disso. Deus me deu o privilégio, um privilégio não tão bom, mas
eu me senti privilegiado, porque eu, recebendo o convite de um líder de pequeno grupo, que era o Carlão, esposo da Marjorie, cuidava do grupo que Dário e Milena faziam parte. E era um encerramento de final de ano. Isso há uns 20 anos atrás, eu nem me lembro. Pastor, eu queria que, já que é o encerramento do final do semestre, que o senhor fosse lá e dar uma palavra e dar um testemunho. E lá fui eu, para o lado do Henrique Jorge, era longe, mas eu fui lá. Quando eu cheguei lá, era num lugar aberto, tinha um grupo legal. Ele disse: olha, pastor, só tem um casalzinho que não pôde vir, porque ele está passando um problema, uma luta, uma adicção pesada. E eu não queria que o senhor fosse embora sem a gente ir na casa dele, que é aqui pertinho, para o senhor orar por ele. E quando eu cheguei lá, eu recebi, a Milena me recebeu do jeito dela. Muito, oi pastor, que alegria o senhor aqui e tal, e aquela festa, né? E com duas crianças que hoje são adolescentes e jovens. Que bom o senhor aqui, que alegria, foi Jesus que lhe mandou e tal. E eu, conhecendo ela e a situação, e aí o Carlão disse: cadê o Dário? Está ali no quarto. E nós entramos no quarto. Esse homem estava lá estendido, completamente zen, fora, completamente dominado. Eu orei naquele momento por ela, por ele, por aquelas crianças. Eu voltei no meu carro sozinho, Edna não tinha ido comigo. E eu disse assim: Senhor, como é que o Senhor vai tirar essa moça e essas crianças e esse camarada para uma outra vida, para uma outra história? O próprio pastor duvidou do poder de Deus. E eu digo isso para você entender: Deus é infinitamente maior do que nós pensamos e do que nós pedimos para Ele. O nosso problema é que às vezes nós não oramos. O nosso problema é que às vezes nós não acreditamos que Deus pode fazer milagres, mesmo que a Bíblia esteja cheia e repleta de milagres. E quando eu vi, e eu ficava olhando assim, meu Deus, como... E à medida que Deus foi trabalhando, e hoje o Dário e a Milena cuidam do ministério do Celebrando Restauração para Casais. Vocês compreendem aquilo que a Bíblia diz? Ele me pega lá no fundo do poço, firma os meus passos e te leva para uma posição que nem você acredita. Tudo eu podia pensar na minha própria história. Sou filho de pai adúltero. Muito comerciante, muito desenrolado, de feira em feira. E ele me criou estudando, mas para ganhar dinheiro. Era ganhar dinheiro e ser mulherengo. Era isso mesmo. Aí eu vou para São Paulo, porque terminei um curso de fisioterapia. E lá, por um pedido desse pai, que eu não tinha conhecido em São Paulo, ele ligou para um amigo de infância dele. Esse amigo de infância do meu pai era um pastor evangélico. Olha que coisa. Cheguei na casa daquele homem e a primeira coisa que ele disse foi da amizade que ele tinha pelo meu pai na infância. E ele me deu o Evangelho de João. Liga Testamento de bolso, tudo marcadinho em amarelinho, todos os versículos.
eu li o Evangelho de João assim, rápido. Aí ele começou a me perguntar: o que é que você entendeu? O que é que você leu? E eu fui, e à medida que ele saía comigo para procurar emprego, para tirar meus documentos em São Paulo, que eu não tinha carteira profissional, ele disse: como é que você quer trabalhar e não tem carteira profissional? E ele foi comigo, e todo o tempo ele foi me falando da palavra de Deus. Se um camarada que não era meu pai, para me ajudar, mas me falando dessa palavra, e eu conheci Jesus, rapidinho. Imagina você que tem filhos, que é mãe, que deve ter um afeto natural. Não vai separar tempo para estudar, para ensinar, para caminhar, porque o que a Bíblia diz é: senta, caminha, ao deitar, ao levantar. Não tem essa história não desista, não desanima, não transfere para a escola. A minha frustração com o colégio era porque os pais achavam que eu tinha que levar o menino dele. Não tem como. Por melhor que seja a escola, quem falha não é a escola, somos nós como família. As nossas grandes frustrações são sempre fruto das nossas próprias expectativas e das expectativas erradas. E que às vezes não tem nenhuma base bíblica. Não é a escola que é sal da terra. Não é a escola que é a luz do mundo, é Jesus. É por isso que ele precisa ser ensinado por você que conhece. Agora, se você não conhece, se você não tem temor a Deus, e lembra, o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Não adianta pensar que é teologia, não, é temor. É colocar Deus no centro, na tua vida, e começa a ensinar. Quem aqui não já viu pais, às vezes, que até quase que analfabeto, levar famílias inteiras e caminham com o Senhor? A maioria dos que estão aqui tem boa formação, pelo menos para ler, e acesso à palavra de Deus. Aí eu lhe pergunto com toda clareza: o que você tem feito? Você e sua esposa e você. Primeiro, para viver um casamento saudável, porque é outro problema. Às vezes os filhos ficam pasmos porque vêm os pais tentar ensinar para eles, por exemplo, serem educados, serem gentis, e ele não trata a esposa com gentileza, e o pai não trata a esposa com gentileza e delicadeza. Ei, criança é tudo, mas não é bobo. E quando a criança diz, ele diz mesmo. Ei, pastor, meu pai, olha como ele trata minha mãe. Olha aí. Um dia eu vi um pai que me procurou, porque a filha tinha cometido uma loucura, e uma loucura mesmo. O pai foi buscar ela numa festa, e começou a dar um sermão para ela na festa, da saída da festa. Ao invés de primeiro amar, entender se ela tinha bebido, ele começou logo com um sermão, só que eles trabalhavam juntos, e ela já era adolescente entrando na mocidade. E quando ele começou a dar aquele sermão muito rude, sabe o que aquela moça fez? Abriu a porta e pulou do carro. Quase morreu. Foi para um hospital no estado seríssimo. E quem me procurou? Esse pai. Pastor, o senhor não sabe, minha filha fez isso. Puxa vida, caramba. Vamos orar, oramos pela saúde dela. E conheci ele.
os dramas financeiros, os dramas com a esposa, e disse: rapaz, mas eu preciso conhecer tua filha, ó. Agora eu quero saber por que, já que ela melhorou, que loucura foi essa? E marquei, e ela disse: eu só vou, pastor, se o meu pai estiver lá. Eu quero ser ouvida na presença do meu pai. Opa, legal, vem. Eu disse: minha filha, o que é que lhe fez cometer tal loucura? Eu estou tentando entender. A frase nunca saiu da minha mente. Pastor, o senhor conhece aquela música? Talvez aqui só os antigos vão conhecer. Amélia, que era mulher de verdade. Quem conhece essa música? Talvez, olha, opa, até que tem uma turma que conhece. Amélia não tinha a menor vaidade. Ó, pastor, meu nome não é Amélia. Como assim? Meu pai, pastor, trai minha mãe, meu pai é isso. Aí começou a dizer: o senhor pensa que eu não sei? Com fulana, com beltrana, o dinheiro. Aí, mas pense assim, um sermão que até eu comecei a me tremer. Pastor, isso não tem nada de cristianismo, o senhor sabe, o nome disso Jesus odiou. Hipocrisia. Hipocrisia. Máscara. Farsa. É isso que dificulta às vezes nós educarmos os nossos filhos. É porque não combina, meu amado. Às vezes a gente ia chorar mesmo, eu e Edna, como é que nós íamos entender a cabeça dos filhos. E coitados, eles estudavam na escola que nós éramos diretor do colégio. Então eles sofriam bullying por ser filho do diretor. Eu lembro que uma vez, lá num jogo, furou uma bola e pronto. Vai falar para o teu pai, vai falar para o teu pai. Se a comida tivesse fria, vai falar para o teu pai. Colégio de período integral e tudo filhinho de papai, tudo cheio de direito. Eu sei, todos vocês passam por lutas, nós também passamos. E o que nós fizemos foi orar e nos aproximarmos deles e ajudá-los a fazer compreender, a fazer entender que tudo aquilo deu-se um plano, tinha um propósito para que eles aprendessem do Senhor. Por quê? De novo, Mateus 5, vocês são luz do mundo. Não pode se esconder uma cidade construída sobre o monte. E ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da vasilha. Pelo contrário, coloque no lugar apropriado, para que ilumine os que estão em casa. Presta atenção. Primeiro, onde é que você tem que iluminar? Os que estão em casa. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta às vezes você sair ganhando pessoas e não cuidar da sua esposa e não cuidar dos seus filhos? Presta atenção. Os filhos são uma herança que o Senhor deu a vocês. Quem ganha uma esposa, Deus diz, ganha um presente do Senhor. Então cuide dela, meu amado. Cuide dela. É meu privilégio quando as pessoas dizem assim: rapaz, tua esposa é muito bonita. Eu digo: eu de cabelo branco. Você já viu como é que é o negócio? É. Mas se for para o bem dela, não é, tem uma hereditariedade também, lógico. Mas se você está dando o seu melhor, meu amado, Deus vai cuidar, Deus vai honrar. E eu sei que eu sempre recebi dela o melhor. Então, se coloquem na posição. O desafio sempre foi esse, ó. Seja a atitude de vocês a mesma de Jesus Cristo. Porque mesmo ele sendo Deus, ele não considerou ser igual a Deus. Está lá em Filipenses, ó.
Olha o desafio. Não era algo que ele devia apegar-se. Ele esvaziou-se a si mesmo. Ele veio a se tornar servo, tornou semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Foi por isso que Deus o exaltou à mais alta posição. Ele deu o nome que está acima de todo nome. Foi por isso, porque ele foi humilde, porque ele fez diferença, porque ele pagou o preço, porque ele tinha temor a Deus, ele suportou. Ei, pai, o filho é teu, suporta. Ei, mamãe, o marido é seu, suporte. Ei, pai, a esposa, suporte. Peça a Deus, ore, peça a Deus sabedoria. É verdade. Quem olha assim para mim, para ela, eu digo, nós demos conferência nesse Brasil, do Rio Grande do Sul até Roraima. Mas as pessoas pensam logo assim, que a gente, parece que a gente é dois bibelozinhos, né? É aquele negocinho assim, tão bonitinho, tão certinho, né? E agora o velhinho já de cabelinho branco, né? Ela de cabelinho, minha irmã, meu amado. Eu lembro daquela música, quem me vê assim cantando, não sabe o que eu já passei. Não sabe o que Edna, e eu acho que Edna sofreu muito mais do que eu, porque ela já tinha maturidade cristã quando me conheceu. Eu não tinha. Quantas vezes eu quis, sabe, assim, no carinho de namorado já avançar. Ela dizia, eu tenho um compromisso com o meu Deus, eu tenho um compromisso com o meu pai, ou você para, ou você vai ficar de fora. Eita, rapaz, o negócio era... Fica na tua. Fica na tua. E como eu sabia que era uma coisa de Deus, o próprio Deus trabalhava no meu coração e dizia, amadurece, rapaz, vai ler a Bíblia. E quando nós estávamos numa dificuldade, nós procuramos um conselheiro cristão. E eu fui para aquele conselheiro dizendo, opa, hoje ela vai ver. Rapaz, aquele conselheiro quase ficou de pé para falar comigo assim. Mas ele falava com tanta força que da boca dele saía assim, negócio que se fosse da época da Covid, eu acho que eu tinha pego Covid. A ênfase. Sabe quanto eu fiquei de raiva daquele homem? Zero. Eu tinha certeza que Deus tinha colocado aquele homem na minha vida porque eu precisava ouvir tudo aquilo que eu ouvi. Eu me tornei amigo dele, apreciador, comprei 300 estudos que ele tinha em apostila para ler e caminhei perto dele para aprender. Então eu não estou aqui por acaso, não. Eu sei por onde eu passei, eu sei o quanto Deus foi bom, eu sei quanto é possível, eu sei quanto Deus é capaz de fazer milagres. Não menospreze o poder de Deus, meu amado. O temor do Senhor, de novo, é o princípio da sabedoria. Se você temer a Deus, Deus vai usar de sabedoria, vai usar pessoas, vai usar a palavra, vai usar o grupo de relacionamento, vai usar o sermão do pastor, vai usar tanta coisa que essa comunidade tem para lhe edificar. Agora, não fica de fora, não te esconde, porque o Senhor é testemunha entre você e a sua mulher, porque você não cumpriu, diz aqui, suas promessas de fidelidade para com a sua companheira. Você precisa cumprir os seus compromissos com a esposa e a esposa com você, marido. Se você cumprir, depois disso, o que a Bíblia diz é, ore, persevere em oração. Salmo 127, 1 e 2, se não for o Senhor,
será inútil trabalhar. Se não for o Senhor vigiando a cidade, será inútil o sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente. O Senhor concede alimento e sono àquele a quem ama. Sem o Senhor estando no centro, querido, é inútil. Se o teu coração, mulher, marido, não tiver rendido ao Senhor, como é que teus filhos vão estar? Se o teu coração, mulher, não tiver rendido ao Senhor, como é que teu esposo vai estar? É fácil fazer o trabalho do diabo. E às vezes as pessoas vão falar com o pastor, e eu fico pensando assim, rapaz, o pessoal tem a mania de dizer, né, que o diabo tem rabo. Isso é balela, não acredito. Mas é só acusação, e parece que a gente não lê Bíblia. Porque estamos só querendo acusar um ao outro, não querendo edificar. Então, ao invés de acusar, ore. Eu já vi N testemunhos de mulheres que, através da oração, ganharam seus maridos. De maridos que, através da oração, ganharam seus filhos e influenciaram a esposa. Todos nós em casa somos desafiados a resistir aos ventos, às chuvas, aos rios e a ficar na rocha. Filho, não é só tarefa de papai e mamãe, é sua tarefa também. Quem sabe Deus vai usar você como me usou para ganhar meu pai, para ganhar minha mãe, para ganhar meus irmãos para Jesus. Ninguém era crente, ninguém. Todos tiveram a oportunidade de receber o Evangelho de João, depois uma palavra, a Bíblia. Preguei para todos, e todos vieram a conhecer Jesus como Senhor e Salvador. Então não menospreze, não era pastor não, era um jovenzinho, Zé Perrela mesmo, estudando. Cheguei na minha cidade a primeira vez que eu cheguei na minha cidade. O pastor ficou sabendo que na família do meu pai tinha um crente. Ele, pastor da cidadezinha de Arco Verde, ele não podia acreditar, porque não tinha ninguém. Aí ele ligou para mim e disse: Edson, eu fiquei sabendo que você agora aceitou Jesus lá em São Paulo. Eu disse: foi, pastor. Ele disse: rapaz, vamos marcar um encontro comigo na Rádio Cardeal. E tinha na Rádio Cardeal, lá da cidade de Arco Verde, um programa da Voz Batista. E eu fui lá para conversar com o pastor. Aí ele chegou na hora do rádio, eu nunca nem tinha entrado na rádio para falar. Ele disse assim: conte aí como é que você conheceu Jesus lá em São Paulo. E eu contei. No final ele disse assim: ó, pessoal, domingo que vem quem vai pregar na Igreja Batista de Arco Verde é o José Edson. Eu quase disse assim: esse pastor ficou doido. Ele ficou, pastor. E aí como é que eu ia tirar o homem, tomar o microfone dele? Eu disse: pastor, eu tenho 5, 6 meses de convertido. Eu nunca preguei, pastor. Eu estou lendo a Bíblia. Ele disse: eu soube que você trouxe vários folhetinhos, né? Naquela época tinha essa história de a gente evangelizava com folhetinhos bíblicos. Pega um folhetinho daquele e pregue. Olha mesmo. Pois eu peguei, o folhetinho era desse tamanho. Era 1/4, vamos dizer, de uma folha de papel. Pois naquele dia, 7 pessoas entregaram a vida para Jesus. O poder não é do pastor, não é do pai, não é da mãe. O poder é de Deus. Então o meu maior desafio aqui hoje é fazer aquilo que Jeremias diz: clame a mim,
Jeremias 33, 3. E eu responderei, e lhe direis coisas grandiosas, insondáveis, que você não conhece. Presta atenção. Clame a mim. É o Senhor falando, não é o pastor Zé Edson, não. E eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis, que você não conhece. Deus sempre tem mais do que você conhece do que eu conheço. Como eu disse, eu já era crente, já era pastor. Quando fui lá na casa do Dário e da Milena, eu fiquei dizendo assim: Deus, como é que o Senhor vai resolver esse negócio aqui? Eu não sei, eu estou impressionado. E voltei para casa encafifado, mas eu orei. Contei para Edna, pasmo. E hoje, quando eu ando com eles, e eu ando perto deles, tem coisas que hoje eu aprendo com eles. Eles têm um amor, eles têm uma capacidade, eles têm uma naturalidade de fazer as coisas, que eu é que sou extremamente abençoado e edificado. Eu chego no CR Casais e eu fico olhando assim, dizendo: meu Deus, que coisa incrível, o que Deus é fantástico para fazer. Então não menospreze o poder de Deus, não deixe de obedecer, mulher. Milena teria tudo para ter desistido, a situação era caótica, mas Deus ouviu a oração dela e operou o milagre. Por último, só para a gente concluir, sejamos coerentes, livrem-se, pois, de toda maldade. Estou lendo 1 Pedro 2, 1 e 2, de todo engano, de toda hipocrisia, inveja e toda sorte de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele vocês cresçam para a salvação. É simples assim. Como criança sedenta, carente, leia, peça a Deus entendimento, porque o Espírito que habita em você lhe dá compreensão. Não pense que você precisa fazer teologia, não. O Espírito habita na tua vida. Se depois você quiser, você pode fazer teologia, mas abra a tua boca, abre a mente para ouvir o que Deus tem. Abra por amor à sua esposa, abra por amor ao seu marido, abra por amor aos seus filhos. Se tiver que se humilhar para isso, lembre-se daquilo que a Bíblia diz: humildade precede honra. Se humilhe, porque Deus vai honrar. Sabe aquela professora que às vezes o aluno era chato e tal, e ela foi humilde, e ela teve professora, não era mãe não, professora. E depois aquele camarada volta lá e diz: ô professora, ainda bem que a senhora não desistiu de mim. Ainda bem que a senhora não me largou. Esse é o amor do Senhor. Ele não desiste de você. Não desiste de você. Não desistiu de mim. E olha que o diabo me tentou. Eu disse hoje de manhã, quando eu estava, antes de conhecer a Edna, empolgado pelo Evangelho, rapaz, eu encontrei em São Paulo uma namorada rica, mas rica mesmo. E ela se apaixonou por mim. E eu, criado por um pai comerciante, o sonho era ficar rico, ganhar dinheiro. Mas foi o Espírito Santo de Deus que disse: não tem futuro. Chegaram a me levar para uma ilha particular, andando de Alfa Romeo com motorista, andando de lancha. Pense, eu dizia assim: Deus, onde é que eu vim parar? Acaba lá do sertão do Pernambuco, no meio de uma riqueza dessa. Mas de noite,
um cânticozinho que eu nem conhecia tanto de Bíblia. Cântico do cantor cristão dizia: ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Aí, não se te dá que morramos? Pode assim dormir. E a cada momento você está prestes a submergir, mas não desiste. E eu fui tomando posse daquelas verdades de um cantor cristão, música do cantor cristão, e olhando para a palavra, eu tinha levado um evangelhozinho de João, e Deus disse: está tudo errado, tudo errado. Nós temos algo a ser copiado, é o modelo de Jesus. Vocês foram chamados por aquele que sofreu no lugar de vocês, e Ele fez isso por você. Ele não cometeu pecado algum, nenhum engano foi encontrado na sua boca, mas quando insultado, Ele não revidava. Quando sofria, Ele não fazia ameaças, mas Ele entregava-se àquele que julga retamente. Esse é o modelo, esse é o caderninho de caligrafia que todo crente deveria usar. Olhar para Jesus, e a palavra aqui é upogramos mesmo. Jesus tem que ser o meu, o teu, o nosso caderno de caligrafia todo o tempo. Todo o tempo. Quando ultrajado, não revidou. Quando sofria ameaças, se entregava diante de Deus para que Deus fizesse justiça. É fácil? É não. Eu sei, como diretor de colégio, às vezes eu fui ultrajado por determinados pais, mas eu sabia que eles não entendiam os meus valores cristãos. E se eu reagisse, era tudo que o diabo queria, para que eu colocasse não só o meu exemplo fora como pastor, como um colégio cristão para a cidade inteira. E naquela hora Deus dizia: morde o dedo. E às vezes, ouvindo crente aqui, aconselhando, os camaradas estão me falando umas barbaridades, que eu digo assim, eu não acredito que esse camarada está me dizendo um negócio desse. E eu começo a dar uma mordida no dedo para dizer assim: Deus, me ajude, porque eu quero deixar Ele contar tudo, para depois tentar ministrar. Porque o Espírito de Deus é quem muda, não sou eu. Não é o meu grito, não é o seu grito, mamãe, não é o seu grito, papai. Ouve, ensina, senta, abre mão dos teus direitos. E para as mulheres, 1 Pedro 3,1, eu estou terminando. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de você, mulher. Olha como a Bíblia é maravilhosa. É maravilhosa. Se você não tem um marido crente, não desanime, não desista. Vá para a presença do Senhor. Deus pode lhe usar para ganhá-lo, para a honra e glória do Senhor Jesus. Acredite, não porque eu estou falando, é porque está escrito. Salmo 37, 4 diz assim: deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do seu coração. Não é pastor Zé Edson que está dizendo não, viu, pessoal? É o salmista.
É o salmista. Deleite-se no Senhor. E Ele vai atender os desejos do teu. Não. Briga com Deus, não briga comigo não. Acredite. E Efésios 4:32, falando agora de perdão, né? Uma atitude que nós precisamos tomar para que família não se apague é perdão mútuo. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-vos como? Mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Será que você não sabe de onde você veio? Eu sei. Eu sei tudo que eu aprontei. Eu sei quantas mentiras eu promovi, e promovi para o meu pai. Quando eu me converti, eu escrevi uma carta de umas 10 páginas, só confessando o pecado para o meu pai e para a minha mãe. Mas sabe aquele negócio que ele podia ter? Quando eu cheguei, logo que eu cheguei, primeira vez, e só cheguei porque meu irmão sofreu um acidente, eu precisei ir lá, pelo menos porque meu pai disse, tu talvez vai perder o teu irmão. E ele me levou uma fabriqueta de doce, estava inaugurando. Aí ele chegou lá e o camarada disse, Zezé, é verdade que tu agora tem um filho que é crente? Aí meu pai disse, é verdade. E tu também vai se converter? Meu pai disse assim, isso eu não sei. Agora preste atenção no final da frase do papai. Agora, o que o galego de Nazaré fez na vida desse camarada, em 45 dias que ele está em São Paulo, eu não fiz nos 20 anos educando ele. Esse é Jesus. Eu não estou aqui porque eu sou melhor do que você. Eu estou aqui porque Jesus me amou de forma incondicional. Eu estou aqui porque eu aprendi que o temor do Senhor é esse princípio da sabedoria na minha vida. E não pensa que hoje não tem dificuldade. Como eu disse, às vezes aconselhando, eu tenho vontade de reagir, E às vezes, hoje é mais difícil do que naqueles dias lá. Porque o fogo de novo convertido era tão grande que eu não perdi a oportunidade. Como eu estou dizendo, foi nessa ida lá que o pastor me levou, quando soube, me levou para ir para a rádio. E eu preguei e ganhei pessoas para Jesus. E levei meus pais e levei meus irmãos. Então, sejam bondosos. O contexto de Efésios lá fala de muita mentira, de muita gritaria, de muita calúnia, de muita maldade. E às vezes nós estamos saindo de famílias assim. Qual de nós não temos lembranças amargas e talvez doloridas da casa por onde passamos? E não vamos sonhar com uma família perfeita, se eu e você não somos perfeitos. Mas o que nós precisamos sonhar é com uma família onde Jesus seja o centro, tenha liberdade, mas absoluta liberdade para agir no coração de você que é pai. Primeiro você que é pai, você que é mãe, você que é filho, não importa se jovem, se adolescente, que idade você esteja. É Deus que vai honrar a sua fé. É Deus que vai cuidar de você. O que você não pode fazer é ficar na negação. Se coloque, se prostre, ore.
Mesmo que as lembranças sejam amargas, doloridas, sonhe com a graça, com o poder, com a beleza que há no nome de Jesus. Toda vez que eu vou para Jerusalém, eu começo pelo Monte do Precipício. O meu Senhor, assim que começou, queriam era lançar ele morro abaixo. Talvez ali eu teria desistido de qualquer projeto. Jesus não desistiu. Foi para Jerusalém consciente, eu sei o que me aguarda. Ele não foi tomado de surpresa. Esse é o modelo que eu preciso quando eu lidava com meus filhos adolescentes. Quando nós lidávamos. Jesus não desistiu, eu não vou desistir deles. Não pensa que porque é filho de pastor tem uma estrelinha na testa e é maravilhoso. Não. Não. Durante a adolescência dos meus filhos, Deus sabe e é testemunha disso. Eu acordava mais cedo ainda, eles dormindo, eu ia no quarto de cada um deles. E sem ir que eles ainda dormindo, eu me dobrava de joelho e orava por ele, pelo menos 5 minutos e por ela também. Porque só quem muda o coração é Jesus. Não adianta, não dá para dar uma carteirada de pastor. A carteirada é Jesus. Então, será que hoje no seu coração, o que é que Deus tem lhe falado para fazer da sua família uma família melhor? Será que você não tem que começar talvez pedindo perdão? Se Deus estiver lhe dizendo isso, aí decida o que você vai fazer a respeito. Talvez é chegar em casa e pedir perdão para a esposa, é pedir perdão para o marido, é pedir perdão para os filhos. Filhos, talvez é hora de pedir perdão para os pais. Quando eu me converti, eu escrevi cartas e cartas para o meu pai e para a minha mãe. Eu fui ladrão, cachorro, safado e sem vergonha com meu pai. Meu pai me deu toda a autonomia, talão de cheque dele. Ele tinha conta num posto de gasolina. Quando eu queria tomar cachaça, eu chegava lá para o bombeiro e dizia: rapaz, deixa eu assinar aqui um vale, faz de conta que eu estou abastecendo o carro. E eu assinava e ele me dava o dinheiro. E eu ia encher a cara de pinga com o dinheiro do meu pai. E meu pai pensou que eu tinha abastecido o carro de gasolina. Então, eu sei que Deus é poderoso, não pensando no seu pecado. Eu sei que Ele é poderoso porque eu sei o quão ruim eu fui e quão gracioso Ele foi e continua sendo comigo. Hoje eu já estou orando pelos meus netos. Hoje eu já estou orando pelo envolvimento dos meus filhos numa igreja lá num outro país. Porque eu sei que em Jesus eu posso todas as coisas. Ô Jesus, o Senhor sabe que eu não conheço a história dos meus irmãos, das minhas irmãs, daqueles que nos visitam, mas eu conheço a tua história. Eu conheço do teu poder e da tua graça. Eu sei o quanto o Senhor me amou. Eu sei o quanto o Senhor tem sido fiel, bondoso, infinitamente mais do que eu podia pensar, do que eu podia imaginar. Por isso, Deus, eu quero começar falando primeiro com o teu povo. Talvez você que é pai, quero falar primeiro com os pais. Talvez você não tenha feito a sua parte como sacerdote, como homem de oração, como homem submisso a Deus. Talvez você não tenha amado sua esposa como Deus espera. E se Deus estiver falando com você, meu amigo,
e for para a honra e glória do Senhor e for dizer: Senhor, eu quero ser diferente, eu quero depender, eu quero ser um melhor pai, eu quero ser um melhor esposo. Levanta a sua mão, eu quero orar primeiro por vocês, homens. Amém? Aleluia, aleluia. Estou olhando para vocês, aleluia, homens. Glória a Deus, glória a Deus. Agora eu quero falar com você, mulher. Lembre daquilo que a Bíblia diz: uma mulher sábia edifica sua casa. Mesmo novinha, eu acho que Deus usou Milena com sabedoria para ganhar a casa dela. Então, você está dizendo: eu quero, pastor, eu me comprometo a orar pelo meu marido, pelos meus filhos, Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda. Eu sei, às vezes você está dizendo: eu não sei o que fazer. É verdade, mas o Senhor sabe. Ele tem palavras de vida eterna, Ele tem palavras de sabedoria, Ele tem um amor que vai além da nossa compreensão. Então, se você é mulher e está dizendo: eu quero ser melhor esposa, eu quero ser uma melhor mãe, faça o compromisso diante de Deus, não para me agradar. Levanta o seu braço e diga: estou nessa, pastor. Amém, aleluia, glória ao teu nome, Jesus, glória ao teu nome. Se você está aqui e não conhece Jesus, hoje é dia de dizer: eu preciso desse nome que é capaz de me salvar, que é capaz de firmar os meus passos, que é capaz de me fazer caminhar um caminho novo e diferente de tudo que eu já tenho caminhado. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, aí pode ser homem ou mulher. Você nunca fez essa decisão, mas hoje Deus está falando com você. Aí onde você está, também tenha coragem. Levante o seu braço e diga: estou nessa, aleluia, glória a Deus. Alguém mais? Aí onde você estiver, é preciso coragem. Para entregar a vida para Jesus, seja homem, seja mulher. Diga: eu quero, Senhor. Mais alguém lá atrás? Amém, glória a Deus. Mais alguém? Se tiver, levanta a mão, não fica com medo não. É dizer: entregar a vida a Jesus, não é a mim não, é ao Senhor, que é poderoso, que faz infinitamente mais do que você pensa e do que você pede. Tem mais alguém? Deus, obrigado por essa noite, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse culto, obrigado por esse tempo. Nós oramos com gratidão por cada uma dessas decisões aqui tomadas, por essas vidas que se entregaram ao Senhor. Oh Deus, eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos adorar a esse Deus maravilhoso e poderoso.